E aí galera, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar sobre fanatismo, o que é, de onde eles vêm, para onde eles vão. Brincadeiras à parte no começo do vídeo, né? Na verdade nesse vídeo eu quero falar exatamente sobre fanatismo, porque fanatismo é uma coisa que a gente tem visto muito forte na discussão, não só política do Brasil, né? Sempre teve naquela discussão religiosa, mas agora está cada vez mais forte na discussão política, né? E isso tá virando uma coisa que está deixando de ser algo que você realmente entende para ser algo banalizado, né? Como, por exemplo, fascismo, né? Fascismo é outra palavra que é usada o tempo inteiro, né? Ou esquerdista, ou isso, ou petista. Então, assim, todos esses termos acabam perdendo o sentido do que eles são realmente ao longo do tempo, porque eles acabam caindo no uso comum, sem realmente uma análise se aquilo ali é realmente um fato ou não, que comprova que aquela pessoa ela é fanática, ou ela é fascista, ou ela é isso, ou ela é aquilo, né? As pessoas usam uma expressão para tentar rotular algumas coisas, mas a gente tem que entender exatamente o que é o fanatismo e o que caracteriza uma pessoa que é realmente fanática por algo. E aí, né, para eu começar nesse assunto, deixa eu falar uma coisa, né? Tem muita gente que fala assim, Edu, você é o quê? Você é esquerda, você é direita, você é A, você é B? Cara, eu sou o que eu quiser e você que está aí assistindo, eu quero que você entenda o seguinte, eu sou o que o bom senso me dá, né? Do ponto de vista econômico, por exemplo, eu sou um cara extremamente de direita, eu sou um cara extremamente a favor do livre mercado, de um Estado menor possível, e tudo mais, né? Nisso eu sou um cara completamente de direita. Agora, por exemplo, se você pensar no ponto que eu penso sobre, por exemplo, defesa ambiental, o jeito que eu penso sobre auxílios governamentais à população mais carente e tal, talvez você me chame de esquerdista, entendeu? Então acho que assim, eu sou uma pessoa que eu tenho bom senso, eu acho que existem sim muitas coisas que estão erradas no mundo e quem está no topo da pirâmide tem que tentar ajudar quem está embaixo da pirâmide. Agora eu acho que não tem que existir o topo da pirâmide, não, eu acho que quem chegou lá merece estar lá de uma forma ou de outra. Ou a pessoa vem de uma família que conquistou ao longo do tempo e soube guardar esse dinheiro e fazer esse dinheiro cada vez render mais ao longo do tempo, ou então simplesmente a pessoa deu certo, né? Tanta gente aqui nos Estados Unidos que não tinha nada e hoje tem uma vida super boa, né? Eu posso até dar o meu exemplo, vem aqui para os Estados Unidos uma situação muito diferente da que eu estou hoje, né? Então eu realmente acredito que o livre mercado é a melhor forma de reduzir e melhorar a condição da vida das pessoas, né? Mas ao mesmo tempo eu acho que o Estado, né, tem que ajudar a população mais carente no momento difícil. E no momento que nem, por exemplo, agora da pandemia, eu sou completamente a favor que o governo dê auxílio para todo mundo que precisa. Todo mundo que precisa, né? Aqui nos Estados Unidos, que é o país mais capitalista do mundo, a gente vê o governo tá dando dinheiro a dar com pau para a economia não parar de funcionar, né? Mas pare do assunto de política e vamos falar sobre fanatismo. Então, para falar de fanatismo, eu peguei duas expressões que explicam bem o fanatismo e a gente vai ter toda a nossa discussão em cima desses dois pontos. E eu vou fazer de tudo para esse vídeo não ser um vídeo longo, tá? Ser um vídeo mais curto possível. Mas vamos pegar essa primeira expressão aqui. Fanatismo. Do francês fanatisme é o estado psicológico de fervor excessivo, irracional e persistente por qualquer coisa ou tema historicamente associado a motivações de natureza religiosa ou política. É extremamente frequente em paranoides, cuja apaixonada adesão a uma causa pode avizinhar-se do delírio. E aí que é o ponto que é mais importante, né? Então vamos pegar dessa definição coisas que são extremamente importantes. Fervor excessivo, irracional e persistente. Sabe aquele cara que você mostra uma prova que ele está errado e ele não te escuta e fala, não, você está errado. Ou então o cara fala o quê? O cara tenta pegar a fonte do dado e desmerecer a fonte do dado. Então a gente via isso claramente na época do PT contra a Globo, por exemplo, e agora a gente vê o bolsonarismo contra a Globo. Assim, a Globo, todo mundo pode falar o que for, mas a Globo sempre teve um jornalismo de qualidade na qual ela sempre foi contra quem está no governo, né? Ela sempre foi crítica de quem está no governo e eu acho que eu tenho muito disso também. Eu sempre sou crítico de quem está no governo. Eu gostando ou não gostando de quem está no governo, eu sempre vou criticar. Eu criticava muito o governo do PT e eu critico muito o governo Bolsonaro hoje. E vou continuar criticando, porque esse é o meu papel. E a Globo, por exemplo, que todo mundo fala da Globo, faz exatamente esse papel. Mas a gente vê, por exemplo, o fanático político
tanto da esquerda quanto da direita usando o mesmo rótulo. Globo lixo, a Globo é isso, a Globo é aquilo. Por quê? Porque a Globo detém 50% da audiência no Brasil e tudo que a Globo fala vira um grande negócio, vira uma grande bola de problemas, né? Então, todo mundo com esse fanatismo, né, esse excessivo fervor irracional e persistente, puxa para esse lado. O outro ponto muito interessante, né, do fanatismo é exatamente isso aqui: frequentes em paranoides, cuja apaixonada adesão a uma causa pode avizinhar-se do delírio. Então você vê muito comum esses fanáticos políticos, tanto de um lado quanto do outro, né, tanto da esquerda quanto da direita, não importa de que lado, criarem grandes teorias da conspiração em volta de qualquer tema que eles estão falando, né? Então você vê a pessoa falando, por exemplo, que o Bolsonaro tá todo mundo contra ele porque ele está indo contra o establishment político que existe no Brasil. Na época do PT, que o PT estava no governo, é que o rico não queria que o pobre pegasse avião. Então, assim, sempre existe uma teoria da conspiração por volta de quem está no poder para justificar por que aquela pessoa não faz o que ela prometeu em campanha. Então a pessoa promete tudo que pode em campanha para poder ganhar, e aí quando ganha vê que não consegue executar nada daquilo, porque tudo aquilo que ela prometia não tinha o menor sentido prático. Não é que porque ela não quer fazer ou porque existe uma conspiração por volta, é porque o que ela falou não tem o menor sentido prático, né? E aí quando a pessoa chega assim na cadeira e fala, opa, tudo aquilo que eu falei é merda, é cagada. Então, aí o fanático, né, o fanático cria uma teoria da conspiração por volta de tudo ali contra eles. Então, no começo do governo do PT, por exemplo, se falou do STF, se falou de um monte de coisa, né? Quando começou o mensalão do PT, não, porque isso, porque aquilo. E agora a gente está vendo exatamente a mesma narrativa em cima do Bolsonaro, que está defendendo os filhos dele. Então, assim, o fanático, ele não olha as coisas como elas são. Ele olha pelo prisma que ele quer olhar e ele sempre cria essa teoria da conspiração em volta dele. Agora que eu falei tudo isso, vamos ver a outra definição que eu peguei aqui para vocês sobre fanatismo, que é essa daqui. Fanatismo, sentimento de cuidado excessivo que pode levar à intolerância religiosa, é o fanatismo religioso. Ou, por extensão, excesso de admiração, cega e veemente, demonstrada por algo ou por alguém, um sistema, uma doutrina, um partido político, uma religião, ídolos, etc. E é exatamente esse o ponto que a gente chegou, né? Hoje a gente tem exatamente esse excesso de admiração por uma figura, né? A gente tinha isso no governo do PT, a gente não teve isso muito com a Dilma sobre a figura, mas a gente teve no governo Lula esse excesso de admiração pela figura do Lula, né? E agora a gente tem esse excesso de admiração pela figura do Bolsonaro, né? Então você vê claramente ali exatamente esse ponto do fanatismo, né? Esse excesso de zelo, essa pessoa quase que um semideus que está ali no lugar governando o país, quando o cara nada mais ou menos do que ter um cargo público, né? O cara foi eleito com 60 milhões de votos. Dane-se, o cara nada mais é do que um representante do povo lá. Ele não é diferente de você que está vendo esse vídeo. Ele é exatamente igual a você que está vendo esse vídeo. Não tem nada melhor que você. Mas existe esse fanatismo dessa figura, quase um semideus que está ali, e o fanático tem essa tendência de fazer isso. E a gente também viu esse fanatismo acontecer fortemente na época do governo da Dilma, né? O fanatismo não pela figura da Dilma, né? A Dilma representava muita coisa. A primeira mulher, uma mulher presidente, né? Ela representava isso, mas não era a figura dela, era o que ela representava. Assim como a gente vê outras pessoas que também se tornam esses símbolos fanáticos pelo que eles representam e não pelo que eles são de verdade, né? A gente já viu isso acontecer 1 milhão de vezes com outras pessoas. E aí a gente também tem um outro lado, que é o fanatismo pelo partido. Então a gente vê isso muito forte no governo Dilma, quanto ao PT, né? O PT, o fanatismo do PT e o fanatismo anti-PT também, ali do outro lado, assim, todo mundo contra o PT. Não importa se o que o PT fazia em algumas coisas era boa e tinha sentido, mas era tudo que o PT fez não servia. Sabe quem era mestre em fazer isso?
Paulo Maluf. Eu lembro, eu criancinha ali, eu aprendi muito quando eu era criancinha vendo o Paulo Maluf. E eu lembro, o Paulo Maluf ele fazia o seguinte, ele ia em um debate público, por exemplo, com o Mário Covas, que vocês podem falar assim, o Covas não prestava, não sei o quê, mas o Covas fez muita coisa boa, né, pelo estado de São Paulo. E eu lembro os debates do Covas com o Maluf, e aí o Maluf fazia uma pergunta pro Maluf, por exemplo, assim, Maluf, o que você vai fazer para educação? Ele virava, assim, a repórter virava pro Maluf no debate e perguntava, Maluf, o que você vai fazer para educação? Aí o Maluf virava assim, eu vou melhorar a educação de São Paulo, e assim, eu vou fazer muito melhor que esse vagabundo aqui fez por 4 anos, ele não fez nada, eu vou ser melhor do que ele fez, não tem como ser pior do que ele fez. Cara, exatamente, eu lembro quando o Bolsonaro estava na campanha, é exatamente o que o Bolsonaro falava. E você pega o governo, por exemplo, você pega o que o PT fazia, né, o que o Lula fazia na primeira campanha dele, também era a mesma coisa, ele não tinha resposta. No debate, ele partia assim, não tem como ser pior do que está e eu vou fazer melhor do que você. Mas não tinha plano de governo, não tinha nada. Igualzinho o Bolsonaro, não tem plano de governo, o cara nunca teve um plano de governo. Então assim, o fanatismo leva a cegueira como está, né, principalmente no item anterior, leva essa cegueira assim, irracional na qual você tem essa figura política. Então se você tem alguém perto de você, que você dá os argumentos, essa pessoa não reage ao argumento, ela não tem nem sequer um contra-argumento para você, você está em frente de um fanático, tá bom? Então é isso, eu queria assim, fazer esse debate bem aberto, bem amplo e, por favor, faz aqui nos comentários o que vocês acham sobre isso. Edu, você pode ver assim, você é um completo imbecil, tudo que você falou não tem o menor sentido. E se for, comenta aqui embaixo, fala assim, cara, não tem sentido por conta disso, porque eu tô aqui para aprender junto com vocês, tá bom? É isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.